Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, a guerra que estava acontecendo nos três poderes, parece que eles entraram num acordo. Eles resolveram fazer uma reunião, agora à tarde, e parece que o consenso sobre as necessidades das transparências nas emendas parlamentares, parece que foi resolvido. Isso, inclusive, afirmou o Supremo Tribunal Federal em uma nota que eles fizeram. Agora, o comunicado foi divulgado após a reunião que contou com a presença de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E também o presidente da Câmara e do Senado e também do governo Lula. Agora, segundo o Supremo Tribunal Federal, afirmou-se o consenso de que as emendas parlamentares deverão respeitar critério de transparência e rastreabilidade e correção, porque não tinha nada disso. A grana saía, ninguém sabia para onde ia, o que ia ser feito, quer dizer, a gente sabe para onde foi, mas ninguém conseguia rastrear. Agora, a reunião aconteceu após o ministro Flávio Dino suspender a execução das emendas impositivas e cobrar por mais transparência, porque não tinha nenhuma transparência. Nego pegava a grana e ficava por isso mesmo. Agora, eles vão ter que prestar conta. Se pegou grana, vai ter que dizer para onde foi, com quem foi e para quê, para fazer o quê. Agora, essa decisão deflagrou uma resposta do presidente da Câmara, que desengavetou lá uma das propostas que, se fosse aprovada, diz que limitariam os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não ia limitar absolutamente nada, porque para os ministros tanto faz decidir alguma coisa e o coletivo. Para eles tanto faz. Agora, para quem é condenado, por exemplo, para quem está com problema de processo, quando é individual dá para fazer um conchavo. Agora, quando é com o coletivo, aí é dificultoso. E para consertar tudo isso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, ele convocou essa reunião que foi hoje. E ficou acertado nessa reunião alguns parâmetros para cada tipo de transferência, inclusive, e de quem ia meter a mão na grana. Essa transferência especial, que eles falam que é o tal de PIX, que eram aquelas emendas que ninguém sabia para onde ia, fica mantida como impositiva e será obrigação do governo pagar. Agora, é observada a necessidade de identificação antecipada do objetivo e o consenso da prioridade para obras inacabadas. E também vai ter a prestação de conta perante
Tribunal de Contas da União. Então vai acabar a mamata dos deputados ficar pegando grana e não dar satisfação para ninguém. Isso vai acabar. Agora, as demais emendas individuais que eles acertaram ficam mantidas como impositividade. Isso nos termos de regulação acerca dos critérios de objetivo para determinar que sejam impedimentos de ordem técnica, que tem inclusive um artigo, que é o artigo 166, e a serem estabelecida em diálogo institucional, isso entre o executivo e o legislativo, que praticamente isso estava meio abandonado. E tal regulação deverá ser editada em até 10 dias. Agora, serão destinados projetos estruturantes em cada estado, Distrito Federal, de acordo com a definição da bancada, porque agora vai para a bancada. Vai para a bancada dos estados, entendeu? O pessoal da cidade. E isso, inclusive, vai ser vetada a individualização. Quer dizer, isso vai ter que ser coletivo. Agora, serão destinados projetos de interesse nacional ou regional, definidos de comum acordo entre o legislativo e o executivo, conforme procedimento a ser estabelecido em até 10 dias. Agora, fica o acordo do executivo e legislativo que ajustarão o tema da vinculação das emendas parlamentares à receita corrente líquida, de modo que elas não cresçam em proporção superior ao aumento de total de despesa discricionária. O relatório irá oportunamente reexaminar o processo, quer dizer, vai ser tudo organizadinho, inclusive o relator, que é o ministro Flávio Dino, ele vai reexaminar tudo isso, todo o processo. Agora, isso tem que ser feito, porque senão fica a casa da mãe Joana. Por quê? Porque a casa da mãe de Joana não tem organização nenhuma e ninguém sabe para que se faz e por que se faz. Agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele afirmou que, apesar do consenso pela manutenção das emendas PIX, alguns ajustes vão ser necessários, inclusive para garantir a transparência na destinação do uso do dinheiro público. Porque não estava vendo isso. O dinheiro público era dado para o deputado que fosse amiguinho ou do Pacheco, o senador, ou fosse amigo do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Aí tinha grana disponível, inclusive para comprar votos, porque agora vai ter eleição e eles queriam grana para isso. Por quê? Porque eles comprando e eles indicando o prefeito, eles vão ter uma base para as próximas eleições. Aí o prefeito vai apoiar eles. E aí eles vão ganhar as eleições. Só que o negócio é o seguinte, eles querem colocar todos os prefeitos da extrema direita.
Por isso que eles estavam querendo comprar votos. Porque o objetivo da extrema-direita é comprar o voto das pessoas. Veja bem o que o Bolsonaro fez como presidente. Gastou milhões de dinheiro público para comprar votos. Por isso que ele foi bem votado. Porque se colocar ele agora, pode ter meia dúzia de votos, mas não vai ter a quantidade que teve. Agora, o senador Pacheco também defendeu a modalidade de emendas que pode ser muito útil, sobretudo em obras inacabadas. Houve um entendimento nessa reunião, inclusive por parte de ministro do Supremo Tribunal Federal, de que ela pode ser mantida, mas com ajuste, disse o Pacheco em entrevista, e tudo direitinho, com transparência. Porque quando se mexe com dinheiro público, tem que ser transparente. Agora, os bolsonaristas não gostam disso, porque eles gostam, sabe do quê? De comprar imóveis. Não viu o Bolsonaro? Comprou 150 imóveis. Agora eu pergunto, para que isso? Vai morrer, isso fica tudo aí. É uma estupidez muito grande. Agora, segundo o Pacheco, parlamentares que enviarem os recursos nesse formato precisarão indicar o objeto da aplicação dos recursos e preferencialmente abastecer a obra inacabada. Esse é o essencial. Agora, o Pacheco afirmou que a discussão dos parâmetros técnicos deverão acontecer em até 10 dias. Agora, a fala do senador Pacheco foi após a reunião realizada no Senado Federal, no Supremo Tribunal Federal. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, representante olha bem, essa reunião foi todo mundo, foi todos os ministros, inclusive do Supremo Tribunal Federal. O Arthur Lira, o Pacheco, da Câmara e Senado, e também do governo do presidente Lula. Agora, no encontro, os três poderes acertaram um consenso de que as emendas parlamentares deverão respeitar critério de transparência e rastreabilidade e correção. Agora, isso é muito importante. E essa reunião só foi possível por causa do ministro Flávio Dino de suspender as execuções das emendas parlamentares impositivas e cobrar por mais transparência. Aí resolveram. E o que acontece? O ministro Flávio Dino entrou com uma liminar. E depois essa liminar foi chancelada, inclusive, pelos outros 10 ministros. Inclusive, acho que é a primeira vez que todos eles acompanhou o Dino. Porque eu mesmo achei que seria 8-3 ou 9-2. Mas não, foi todos eles, inclusive aqueles ministros indicados pelo Bolsonaro, que são bolsonaristas de carteirinha.
Agora, ficaram nessa reunião, ficaram acertadas alguns parâmetros para cada tipo de transferência. Agora, tem que ter mesmo, tem que ter transparência com o dinheiro público. Agora, esses bolsonaristas todos, que inclusive foram eles, os bolsonaristas, aquela camada lá de cima, deputado, senador, que incentivaram e também financiaram aquele ato de 8 de janeiro. Porque, inclusive, tem muitos deles que estão sendo investigados pela Polícia Federal. E tem outra, fizeram aquele ato no dia 8 que destruíram o patrimônio público, cultural e artístico para dar o golpe de Estado. Porque eles sabiam que, dando o golpe de Estado, eles podiam implantar no Brasil a ditadura militar. Só que eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar, e ditadura militar no Brasil nós não queremos. Sabe por que nós não queremos? Porque nós sabemos o resultado da ditadura militar. E tem outra, nós sentimos na carne o que é uma ditadura militar fascista. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Olha bem, vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Olha bem, pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia. E tem outra, então estavam querendo meter a mão, estão querendo meter a mão no dinheiro público. Mas nós temos o Flávio Dino lá, que botou um breque nisso. Quer dizer, uma parte, né? Porque sabe como que é? Muita grana, e aonde tem muita grana, tem muitos espertinhos. Inclusive aqueles bolsonaristas que gostam de botar o dinheiro no bolso. Inclusive dinheiro dos outros, certo? Pessoal, então inscreva-se no canal. Sabe por quê? Você se inscrevendo no canal, nós vamos estar juntos. E juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal. E um tchau.